Salve, galera! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui da série de aquecimento para a semana do Rumo ao Jaleco Branco. Guedes, mas o que é esse papo de Rumo ao Jaleco Branco? Eu entrei aqui para ver outra coisa. Calma que eu já vou começar, mas deixa eu te explicar rapidinho. Semana Rumo ao Jaleco Branco é uma semana onde eu vou fazer em 3 aulas o caminho das pedras que você vai ter que percorrer ao longo desse ano para você poder bater 80% ou mais em física no seu vestibular para medicina, claro, incluindo aí o Enem, tá? Vai ser um evento online, 100% gratuito, só que você, para poder participar dele, vai ter que fazer a inscrição no link que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Tranquilo. Tá, Guedes, mas do que é esse tema que você vai falar hoje? Então, o tema é por que você sempre vai mal em física e não consegue melhorar esse troço. Beleza. Então, vamos lá. Povo, vamos tirar de cara um mito da sua cabeça. O mito que eu tinha, e provavelmente muitos de vocês aí têm, que é a ideia de que você é burro. Ah, guys, não, eu não consigo aprender física porque eu sou burro. Ou então, física é para gênio. Porra, se física fosse para gênio, a gente ia ter a maior concentração de gênio por metro quadrado do planeta. Porque muita gente manja física, cara. E não, a gente não tem tanto gênio assim no mundo, tá? A física é possível ser aprendida, sim. Mas por que eu não aprendo? Bom, vou tirar um peso das suas costas, tá? A culpa não é sua, não. O sistema de ensino brasileiro, ele é um lixo, ele é ultrapassado. E já é ultrapassado há muito tempo. Você passou anos aprendendo da forma errada, tá? Eu não estou dizendo que o seu professor de física não manja física. Não estou dizendo isso, não. Porque eu aprendi com caras fantásticos, mas o método, o jeito que eles, que tem que ser cumprida aquela meta de ensinar aquele conteúdo, é um conceito muito ultrapassado. Eu vou contar rapidinho para vocês uma história que vocês vão entender. Tem um físico, já é falecido, mas era um físico brilhante chamado Richard Feynman. O Feynman, ganhador de prêmio Nobel, tá? Ele, nos anos 50, início dos anos 50, ele foi convidado, salvo engano, para o UFRJ, para dar aulas aqui num curso de pós-graduação, tá? Durante um tempo. E ele aceitou o convite, veio e tal. E depois de um ano que ele resolveu escrever um livro sobre a experiência dele aqui. E galera, uma das coisas que ele fala nesse livro é o seguinte, que ele ficou impressionado como as crianças, os jovens brasileiros adquiriam livros de física. Mas, muito embora os jovens adquirissem livros de física, o Brasil não era uma potência em física. E ele ficou intrigado com isso e começou a tentar entender que raio de fenômeno é esse, onde as pessoas aqui, entre aspas, estudam física, mas o Brasil não é uma potência em física. E detalhe, a gente está falando dos anos 50. Então, quer dizer que o problema já é bem antigo, tá? E ele chegou à brilhante conclusão que é o seguinte, o cara pode saber todas as fórmulas do mundo. Ele pode saber como resolver todas as equações. Ele pode conhecer, decorar, inclusive, todas as leis da física. Mas quando ele é convidado a pensar sobre isso, dentro do mundo real, sair do livro e vir para o mundo real, o cara buga. É isso que acontece com você, é ou não é? Quando você está lá, você estudou física, decorou todas as fórmulas, fez um monte de questãozinha quadradinha de aplicação de fórmula. Aí você chega numa prova, tipo o Enem, por exemplo, é um excelente exemplo. Você chega numa prova, o cara te coloca diante de um problema para você resolver, uma situação. E não dá a menor pista. Porque ali é diferente da sua prova de colégio, né, cara? Porque na sua prova de colégio você sabia qual é o tema que ia ser cobrado. No Enem, não. Você não sabe. E aí o cara tem que refletir. Quando ele tem que refletir, ele buga. Por quê? Porque ele não estudou. Ele decorou. A gente foi treinado para decorar. Brother, isso não é uma exclusividade sua. Isso é um problema da esmagadora maioria dos candidatos para qualquer curso. Agora, isso quando se trata de medicina é muito mais grave. Por quê? Porque a física é sim
um puta diferencial que pode ser o diferencial de você passar ano que vem você tá de jaleco branco ou voltar para o fim da fila e começar tudo de novo. Porque é uma matéria onde todo mundo vai mal, ou pelo menos a maioria vai mal. Só que a maioria não passa. Então, se você quer sair fora da maioria, cara, vamos entender o que te prende nesse ciclo, tá? Que aí você escapa dele e tudo vai começar a ir melhor na sua vida. Não é legal? Não é legal? Mas não, cara, eu não vou dourar uma pílula aqui e prometer para você que eu vou te dar um clique no seu cérebro e tudo vai virar uma maravilha. Não, isso requer esforço. Sim, querido, requer esforço. Olha só, eu posso levar o cavalo até a beira do rio, mas quem decide se vai beber água ou não é ele. Eu não estou chamando você de cavalo. É uma analogia, criatura. Eu levo você até a fonte. Você decide se vai consumir aquilo ou não. Tá? Eu não posso forçar um cavalo a beber água. Eu posso, no máximo, levar ele até a beira d'água. Entendeu? Legal. Tá, Guedes, mas ainda não entendi essa relação. Eu decoro, eu vou bem na prova da escola. Por que no vestibular eu vou mal? Então, porque na prova da escola, você estudou com uma antecedência brutal de quê? 2 dias, 1 dia, meia hora. E quando você faz isso, você não reteve nada, porque você não deu significado nenhum daquele troço para o teu cérebro. Nenhum significado. Então aquilo ali vai que nem fumaça depois. Você chega na hora da prova, você nem quer que as pessoas falem com você, porque aquela informação que você acabou de decorar está ali flutuando em algum lugar do teu cérebro que você fala assim, velho, não fala comigo que eu posso esquecer aquela porra. E você vai esquecer, assim que sair da prova. Por quê? Porque aquilo não teve significado para você. Aquilo tem que, de alguma forma, você tem que, de algum jeito, dizer para o seu cérebro que aquilo é importante. E como que você faz isso? Então, esse é um tema para mais vídeos, tá? Mas posso te adiantar uma coisa. As revisões, elas são absolutamente essenciais, porque na revisão, cada vez que você faz uma revisão, você está dizendo para o seu cérebro, olha, isso é importante, não esquece. Fez sentido? Legal. Mas isso só não basta, lembra? Você pode realmente continuar fazendo isso, fazer revisão, tá lá, mas se você não absorver aquele conhecimento para você de verdade, não adianta. Quando você for posto diante de uma situação, um problema, você não sabe reagir. Para isso, você vai ter que ter um método de estudo, tá? E muita gente não aceita esse método e tal. Agora, tem gente que aceita. Dá uma olhada na Camila. Bom dia, meu nome é Camila Budibe. Eu me formei em medicina. Camila, qual que era tua maior pedra no sapato quando você estava fazendo terceiro cursinho, enfim? Sendo bem sincera, realmente a física, o senhor bem sabe, foi mesmo assim, o meu calcanhar de Aquiles. Eu conseguia enxergar a opção de desistir, falar, não, eu não estou entendendo, vou largar a mão, não. Tenho que enfrentar, tenho que encarar, vou atrás do meu professor querido, Cláudio Guedes, para sanar todas as minhas dúvidas. Então, realmente, física foi essa parte, assim, foi a matéria que eu tive mais dificuldade, mas não desisti. E eu me lembro, né, nas aulas, enfim, que eu tive com o senhor, eu falava, professor, mas espera aí, eu não entendi desse jeito, porque era uma tentativa constante de me fazer entender, e eu percebi assim, do mesmo jeito que eu não desistia, o senhor também não desistia. Ter o pé no chão em relação à física, para entender, aprender, eram os exemplos, né? Aqueles inúmeros exemplos, exercícios de diversas maneiras. Então, treinar muito, né? Fazer questões. E eu fui uma aluna, assim, que perturbou, né? Fiquei no seu pé, não saía de uma aula com dúvida. Então, é isso mesmo. Confiar no processo que dá certo. Entendeu? A guria confiou. Por quê? Porque ela era insegura com física, ela não manjava física. Ela chegou na minha mão sem saber. Agora, ela tinha uma consciência, ela tinha consciência de que ela não sabia. E o que eu fiz? Estendi a mão para ela e falei, confia num método. Ela pegou na minha mão, confiou no método, e aí está o resultado. Vestindo jaleco branco, é uma baita de uma médica. Então a ideia, galera, é a seguinte,
Se hoje você sair daqui com a mente um pouquinho mais aberta sobre por que você não entende física, show! Aí eu vou citar Einstein, tá? Uma mente que começa a se expandir nunca mais retrocede. Não tem jeito. O nosso cérebro ele caminha para expansão, não para contração. Tudo bem? O seu cérebro, cara, ele é uma máquina absolutamente fantástica, tá? Ele é capaz de absorver e processar uma quantidade de informação absurdamente grande. Ele vale alguns milhares de computadores reunidos, tá? Agora, o cérebro tem um problema. Ele pode ser fantástico, mas ele tem um pequeno problema. Ele não consegue processar muita coisa em pouco tempo. Em pouco tempo ele processa pouca coisa. Essa eu aprendi com o professor Pierre Ludi, foi meu colega, meu mentor em física no ângulo de São Paulo. O cara é um monstro, já falecido, Deus o tenha, Pierre. Mas isso foi um estudo dele também, não só dele, de outros caras, e eu só estou aqui trazendo esse conteúdo para você, tá? Não fui eu que criei nada disso, não. Mas ele tem toda a razão. O nosso cérebro ele não é capaz de processar muita informação em pouco tempo. Então, quando você pega para estudar para a prova, você vai pegar o conteúdo de um mês, talvez até 2, se você está já falando de uma prova bimestral, você está pegando 2 meses de conteúdo e querendo socar aquilo na sua cabeça em 24 horas, 48 horas, que é o tempo que vocês costumavam levar aí para fazer revisão para a prova, não é isso? Pois é, não dá. O seu cérebro não absorve aquela informação, fica temporário, você dorme e aquilo é literalmente apagado do seu cérebro e você começa a entrar num ciclo de parece cachorro correndo atrás do próprio rabo que nunca acaba, porque você estudou aquele tema e vai ter que estudar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Por quê? Porque você está deixando uma quantidade enorme de conteúdo para ser estudado num intervalo muito pequeno de tempo. Então, qual é a saída, Guedes? Porra, tá na sua cara. Você não pode estudar muita coisa em pouco tempo. Então, se você estudar pouco, mas estudar todos os dias, é isso aí, é isso aí. É isso aí mesmo que você ouviu. Estudar todos os dias, pouco, mas todo santo dia. A informação fica. Isso o seu cérebro é capaz de digerir. Isso o seu cérebro é capaz. Ah, mas é que aí eu vou... Você quer passar em medicina? Você acha que o mundo vai mudar porque você acha que é muito esforço estudar todo dia? Porra, então pergunta para quem estudou todo dia e passou em medicina. É isso mesmo. Confiar no processo que dá certo. Pergunta para os caras que estão no jaleco branco lá se valeu o esforço. Com certeza. Para mim, pelo menos para mim, eu tinha só a opção A. Eu não tinha plano B. Ou se eles tiravam todo final de semana para ir para balada? Nunca. Não vou desistir. Não, meu querido, olha só, se você realmente está falando sério em prestar medicina, entenda de uma vez, esse ano não é um ano para você fazer balada. Eventualmente pode ser, mas você precisa fazer um compromisso com você. Se você não fizer esse compromisso, cara, pula esse vídeo, vai assistir qualquer outra coisa, vai assistir o cara que vai prometer para você que você vai aprender física em 60 dias. Porra, é mentira, brother. É mentira. Ninguém aprende a física do vestibular em 60 dias. Você não consegue nem aprender a porra da física toda do vestibular em um ano. É mentira. Você pegar 3 anos de conteúdo e socar em 8 meses de estudo, como é que isso é possível? Não é possível. Não é possível. Fazer tudo não é possível. Então, assim, já que não é possível, faça o que é possível com o que você tem. Feito é melhor do que perfeito. E não estou prometendo aqui que eu vou te ajudar a gabaritar a física. Se você gabaritar, ótimo. Que legal, cara. Parabéns de verdade. Estou na torcida. Mas, se você chegar na fase dos 80% ou mais, você é um sério candidato à aprovação em medicina. Abaixo disso, é certeza que você não passa.
não numa federal, não numa faculdade pública. Tudo bem? Vamos combinar desse jeito? Então, legal. Então, sim, você precisa estudar pouco, mas estudar todos os dias. Você não foi embora ainda? Bom, se você não foi embora desse vídeo ainda é porque você realmente deve estar comprometido, ou pelo menos pensando em se comprometer com essa parada, né? Que bom. Que bom que você continua aqui comigo. Então, vamos lá. Guedes, mas como é que eu faço para... Você falou que é estudar pouco. É pouco tempo? Não. Eu disse pouco conteúdo. Eu nunca disse pouco tempo. Porque depende do conteúdo, dependendo do conteúdo, pode ser que você leve 15 minutos para entender. E depois desses 15 minutos entendido, você consegue ir lá fazer os exercícios, treinar, blá, 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 daqui a uns dias você vai fazer uma revisão e está tudo certo, beleza. Mas tem conteúdo que para você vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil para o teu cérebro engrenar. E quando ele é muito difícil de engrenar, talvez exija um pouco mais de tempo. Mas tem que ser feito. Naquele dia. Talvez você leve 2 horas, talvez você leve 3 horas, talvez você leve 4 horas. Mas se o conteúdo vale a pena, o que é um conteúdo que vale a pena, Guedes? Porra, é um conteúdo que cai muito no seu vestibular. Por exemplo, vamos falar do vestibular que todo mundo faz, ou quase todo mundo faz. Enem. Se você olhar para mim e perguntar, Guedes, cai circuito elétrico no Enem? É óbvio que cai. Então, se você tem dificuldade no circuito elétrico, adivinha o que vai acontecer? Você não pode abrir mão de aprender circuito elétrico, porque vai cair. Não é um se, é quantas vão cair, tá? Então, porra, Guedes, mas eu tenho muita dificuldade, eu só consegui estudar 1 hora hoje. Não tá bom? Você aprendeu em 1 hora? Você deu conta de fazer as questões depois de 1 hora de estudo? Porque senão é não. A resposta é não, não valeu a pena. Sabe por quê? Porque daqui a uma semana, talvez você esteja estudando um conteúdo de circuito mais avançado. Aí o que vai acontecer? Você não conseguiu entender o básico? Se você não conseguir entender o básico, adivinha o que vai acontecer? Você vai ter que voltar para trás. É aí que você perde o seu tempo. Você fica que nem hamster. Você acha que está andando e não está. Você estudou aquela 1 hora, na semana que vem você tem que estudar aquela 1 hora e mais 1 hora do conteúdo que você está atrasado já. Faz sentido? Espero que sim. Agora, então, Guedes, é preferível gastar 2, 3, 4 horas estudando um tema muito importante. Pouco tema, mas que demanda um tempo grande. Mas aquele troço, se ele destravar no meu cérebro, vai me ajudar em conteúdos que vão aparecer mais na frente. É isso, gênio. É isso. É isso que destrava você. Gente, a física, ela tem uma lógica. Inclusive as leis da física, elas não se contradizem não, tá? A não ser que você queira ir para discutir física quântica com física relativística, aí pode ter algum grau de contradição com a física clássica, mas lembra, você estuda física clássica. Para o seu vestibular, é física clássica. Na física clássica não tem contradição entre as leis. Então uma lei nunca exclui a outra. Elas se complementam. A beleza do negócio, a lógica do negócio está em você entender isso. Por exemplo, você chega lá no primeiro ano de ensino médio, você aprende energia mecânica, certo? Beleza. Então você aprendeu energia mecânica, você aprendeu dentro dela a energia cinética, a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica. Beleza. Aí você chega lá no segundo ano e você vai estudar gases e vai estudar termodinâmica. Aí o cara entende a primeira lei da termodinâmica e ele entende a primeira lei com uma fórmula e não consegue entender aquilo. A fórmula ele decorou, ele sabe aplicar aquilo nas questões mais diretas, do tipo, sabendo que uma máquina térmica recebeu um calor de tanto, tem um rendimento de tanto, calcule aí a quantidade de trabalho e a quantidade de energia dissipada. Aí beleza, o cara está decoreba, máquina. Blá, blá, blá. Agora, quando um cara discute com você eficiência de máquina, quando ele vai discutir a aplicação daquilo e qual é o fundamento daquele negócio, você vai descobrir que é o mesmo. Princípio da conservação de energia. Você dá calor a uma máquina, exemplo clássico, tá? Você dá calor a uma máquina, parte desse calor ela usa para trabalhar, o resto ela usa para aquecer o gás, que a gente chama de variação de energia interna. Então, se você somar aquilo que foi trabalhado com aquilo que foi desperdiçado na variação de energia interna, bingo, você tem o calor recebido pela máquina. Isso tem lógica? É claro que tem.
E quando você entende a lógica da parada, tudo fica mais fácil. Enquanto você achar que vai ter que decorar 1000 fórmulas, e que decorando essas 1000 fórmulas você tem alguma chance no vestibular, querido, você vai se decepcionar tanto e tantas vezes. Quando eu vejo vocês fazendo isso, a sensação que eu tenho é de ver um cara pegando o punho e batendo na ponta de uma faca, dando soco, dando murro em ponta de faca. Pô, o cara tá fazendo merda e insiste em fazer a mesma merda sempre. Aí o cara vai lá e acha que com um método de estudo fantástico que ele vai pegar ali, que o cara vai ensinar ele toda a física em 60 dias, eu acho isso ótimo, cara. E depois que eu vi isso, pra mim virou zoeira, entendeu? O cara vai aprender física do zero ao total em 60 dias. Tá bom, beleza, fica combinado assim, tá? E mais, com isso você vai passar em medicina. Porra, fala sério, tá? Então, galera, você não pode achar que o método com diagramação de dia e hora de estudo vai salvar a tua vida, porque não vai. O segredo de você sair desse ciclo vicioso é você realmente entender aquele conteúdo. E entender alguma coisa requer esforço. Aí, mas eu não quero me esforçar. Porra, então eu não quero ser seu paciente. Tudo bem? Vamos combinar? Que se for difícil você larga a mão, se pegar um paciente com um problema mais complexo, né, meu irmão? Faz o quê? Não quero me esforçar. Faz o seguinte, não faz medicina, não. Faz outra coisa, tá? Exige esforço, sim. Lembra do começo desse vídeo. Eu posso levar o cavalo até a beira da água, mas não posso forçar o cavalo a beber água. Ou você entende de uma vez por todas que não existe fórmula mágica. Existe estudo eficiente e estudo burro. Eu estou te dando um caminho para você ir por um estudo mais eficiente, que é pouco conteúdo, mas todo dia. Pouco e todo dia. Isso é receita de sucesso. Isso garante que a coisa vai começar a fluir na tua cabeça. Agora, quando você usar esse pouco conteúdo todo dia, o segredo é entenda aquilo que você fez. Entenda, compreenda aquilo. Tenta expandir a aplicação daquilo. Cara, tem livros e mais livros, vídeos e mais vídeos na internet para você olhar e os caras te dão milhares de exemplos de aplicação daquilo que você acabou de aprender. Basta ter um pouquinho de boa vontade e pesquisar. Pesquisar. É legal. Não é só pesquisar bosta. Dá para pesquisar física. Dá para torná-lo interessante. E, cara, presta atenção no teu professor quando ele dá exemplos de aplicação daquilo. É a parte mais importante da aula. Porque quando eu chego, por exemplo, para dar uma aula, eu vou te dar um conteúdo pequeno naquele dia. Por quê? Porque eu sei que aquele conteúdo, ele precisa ser digerido naquele dia para você. Então eu não vou entubar você de conteúdo. Eu vou colocar pouco conteúdo. E depois eu vou socar exemplo, e mais exemplo, e mais exemplo, e mais exemplo, para que o teu cérebro comece a fazer conexões. É claro que eu vou te dar exemplos que me interessam, porque são exemplos que, caem no vestibular, 2, estão conexos com outras matérias que eu vou dar lá na frente. Então é óbvio que eu planejo os exemplos que eu vou te dar, não é aleatório, tá? Agora, existem outros exemplos daquele conteúdo. Faz sentido? Guedes, o que eu posso fazer, né, para pegar essa manha? Então, essa manha, ela é hábito. Ela é hábito. Não é uma coisa que nasceu com você. Presta atenção numa coisa. Quando uma criança aprende a falar, o que ela faz? Eu queria saber se ela senta numa mesa, abre uma gramática e começa a estudar a língua. Não, né? Não, ela não começa estudando a gramática. É por isso que uma galera vai mal em estudo de inglês, de outras línguas, porque os caras aprendem com a gramática. Agora, interessante, né? Uma criança, ela vai aprendendo fonemas, imitando, olhando exemplos,
Ela vai construindo aquilo ali até formar uma palavra, até dar significado para aquela palavra, e daqui a pouco mais uma, e mais uma, e mais uma, vai elaborando aí um monte de palavras, vai começar a aprender a juntar essas palavras, a conectar essas palavras, para depois ela falar fluentemente na fase adulta. Gente, em qualquer área do conhecimento não é diferente, não adianta você querer começar pelo topo. Uma criança só vai aprender gramática na fase de adolescência para adulto. E olha que nem sei se vai aprender essa porra. Vamos jogar real, né? Chato pra cacete. Tá? Desculpa aí a rapaziada que curte, mas pelo amor de Deus, gramática é muito chato. Então assim, é que nem você chegar na física e querer começar pelas fórmulas. Querer começar pelo topo, pelos já os modelos complexos já montados ali, as leis de Newton prontas, a equação da gravitação universal. Calma, porra! Dá um passo para trás. Entenda que o seu cérebro é que nem o aprendizado daquela criança. Ele precisa passar por essas etapas de pegar pouca coisa, poucos fonemas para poder imitar, depois você compreender, absorver a palavra, a entender, processar no seu cérebro o que aquela palavra significa, para poder depois fazer as conexões. A física é assim. Você aprende os conceitos meio isolados, aos pouquinhos você vai conectando esse negócio e bingo, você consegue fluir na física. Então, quando você chega lá e o cara te coloca diante de uma situação, problema no vestibular, beleza, porque as suas conexões já estão feitas. Agora, se você chega lá e faz que a gente chama de método estanque, você entende que mecânica é mecânica, a termologia é termologia, que a eletricidade é eletricidade, que elas não se falam. Então, quando um cara colocar uma questão na prova que mistura mecânica com elétrica, você vai fazer o quê? Eu só faço metade da questão. Não existe isso, querido. Você vai tomar um rola. Eu manjo mecânica, mas não manjo elétrica. Bom, não serve. Não serve. Você precisa aprender a conectar as coisas. Só que, Guedes, então me dá um conselho. Se eu fosse começar agora, o que eu faria? Eu começaria pegando um bom livro. Qual que você indica? Está ali no fundo, não sei se dá para ver. Fundamentos da Física. Ramalho, Nicolau e Toledo. Tem outros? Tem, mas esses aí para mim são os melhores. Para mim não existe livros melhores de física, para quem não sabe nada, inclusive, do que esses aí. Esses caras, essa coleção de livros consegue tirar um cara com boa vontade de estudar, um cavalo com sede, ele consegue tirar você do 0 ao 100. Só que livro é demorado. Livro é demorado. Então, livro é uma coisa importante, sim, para quando você está com muita dificuldade num conteúdo importante. E a gente já discutiu o que é um conteúdo importante. É aquele que cai. Se você está com muita dificuldade, sim, corre para o livro. Mas um livro, ou um índice que você buscar na internet, tenta ver num índice de um livro qual é o primeiro tema que os caras discutem. Geralmente não é nem de física. É uma introdução à física, um bate-papo. Pode pular esse, não tem problema não. Agora, uma base, por exemplo, que nem unidade de medida. Você não tem como estudar física se você não entender unidade de medida. Você vai ter elementos de matemática que são importantes, mas dá para começar com feijão com arroz, tá? Então, estuda unidade de medida. Começa agora a estudar unidade de medida. Não confunda com notação científica. Notação científica é um outro assunto chato pra cacete. Estuda hoje unidades de medida. Procura uma aula boa ou pega um livro bom, estuda isso. Você, ao final do capítulo de unidade de medida, você vai ter que saber o que são grandezas físicas, o que é uma unidade de medida. Tá anotando? O que é uma grandeza física escalar, o que é uma grandeza física vetorial. Se você conseguir reunir tudo isso em 2, 3 dias de estudo, cara, você já fez muito mais do que você já fez a tua vida inteira de ensino médio. Vai lá, passo a passo, um pouco todo dia. Destrincha aquele capítulo sobre unidade de medida. Você vai levar aí uns 2, 3 dias para fechar aquele capítulo. Mas faz. Beleza? Bom, eu adorei
poder falar disso. Espero que eu tenha sido útil para você de alguma forma. Não esquece de se inscrever no canal se você gostou desse conteúdo. Mostra para alguém que está precisando também. E não esquece, tem um evento do Semana Rumo ao Jaleco Branco, onde eu vou te ensinar muito mais do que isso. Lembra que esse vídeo é um aquecimento para aquela semana. Um grande abraço para você, tudo de bom. Fui!